Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo preciso dizer, ao nosso último mergulho profundo dessa série, hein? Já são 12 edições explorando tantos temas fascinantes. E hoje, pra gente fechar com chave de ouro, vamos juntos desbravar a história de Jó. Mas calma, não é só recontar a história que todo mundo já conhece. Isso mesmo. A gente vai mais fundo. A gente vai se basear num estudo bíblico incrível do pastor Heber Ramos, que tá lá na 27ª edição dos estudos bíblicos dominicais do nosso ministério. E o foco, a lente que a gente vai usar para analisar Jó hoje é a reviravolta, a grande virada na vida dele. É impressionante como essa narrativa tão antiga continua a nos ensinar tanto sobre o sofrimento, justiça e principalmente sobre restauração. É verdade. E para você que está sempre buscando conhecimento, mas sem perder tempo, essa análise, o pastor Heber Ramos, sobre o final da história de Jó é uma mina de ouro. A gente vai destrinchar essa passagem bíblica, entender como o sofrimento, o arrependimento e a bênção se conectam. Perfeito. Então vamos começar pelo básico. O que de tão especial aconteceu no final da história de Jó, além daquela restauração que a maioria já conhece? Nossas fontes principais hoje são os trechos do estudo do pastor Heber Ramos, estudo11.pdf, e nosso objetivo, nossa missão hoje é entender não só o que aconteceu, mas o porquê. E mais importante, como a gente pode aplicar esses ensinamentos nas nossas próprias vidas. Exatamente. E como você bem colocou, a gente vai além do final feliz, né? A gente quer mergulhar nos detalhes, entender as nuances. E o pastor Heber Ramos nos lembra de um ponto crucial antes da grande virada: os amigos de Jó. Elifaz, Bildad e Zofar. Aqueles que, digamos, não foram muito compreensivos com ele, né? Aqueles amigos que deviam ter mandado flores, mas mandaram pedras, né? Pois é. E Deus não ignorou essas conversas, como o estudo aponta? Em vez de punir os amigos diretamente, ele orienta eles a oferecerem sacrifícios e pede para Jó orar por eles. É interessante isso, né? Jó 42.79 é bem claro. Deus se irou contra os amigos porque eles não falaram que era reto a respeito dele, como fez Jó. Olha só que reviravolta. Mesmo depois de tudo que ele sofreu, das acusações injustas, Jó é reconhecido por Deus. E mais, intercede pelos amigos que tanto o magoaram. E o estudo destaca que o arrependimento de Jó não foi bem o que os amigos esperavam. Ele não se arrependeu de pecados ocultos, mas de questionar a Deus em meio ao sofrimento. E isso é algo que todos nós, em algum momento, podemos nos identificar. Quando a dor é grande, é natural questionar se Deus é justo, por que isso está acontecendo. Sem dúvida. E aí entra a questão da nossa perspectiva limitada, né? A gente só enxerga agora o nosso pedacinho da história, Deus vê o panorama completo, e às vezes a gente tem que escolher entre a dúvida e a confiança, confiar em Deus mesmo sem entender tudo. E falando em perspectivas, o estudo também destaca a figura de Eliú. Ele não foi repreendido por Deus, e o estudo apresenta algumas razões para isso. Eliú reconheceu a soberania de Deus, que não precisa se explicar. Entendeu que Deus fala de várias maneiras e viu o sofrimento como um aprendizado. Interessante. Mas ele também, como posso dizer, ele se concentrou tanto na justiça divina que acabou deixando de lado a misericórdia. Ele também sugeriu que o sofrimento é sempre um caminho para o aprendizado, o que nem sempre é verdade. E defendeu o silêncio de Deus como se ele não tivesse a obrigação de nos responder. Entendi. É como se ele tivesse acertado em alguns pontos, mas ainda com uma visão um pouco incompleta. Faz sentido. Bom, e finalmente chegamos à tão aguardada restituição de Jó. O estudo explica que essa palavra, no contexto bíblico, significa devolver o que é devido. No caso de Jó, foi uma restauração completa. E essa transformação se inicia com a oração de Jó pelos amigos. Uma oração sem mágoa, sem rancor, sem desejo de vingança. E a resposta de Deus é espetacular. Jó recebe o dobro de tudo que tinha antes. Jó 42.17 descreve essa bênção em detalhes. Bens materiais, filhos, filhas consideradas as mais belas da terra. E o pastor Heber Ramos ainda nos presenteia com a letra da música Mudou, do Ministério Toque no Altar, escrita pelo Davi Sasser. A letra expressa lindamente a mudança na vida de Jó, da angústia e vergonha para a exaltação, uma restauração completa, saúde, família, posses, tudo renovado. E o estudo cita o livro Jó, um homem de tolerância heróica do Charles R. Swindoll, que destaca a atitude de Jó de orar pelos acusadores em vez de si mesmo. Essa obediência, essa disposição de perdoar, tocou o coração de Deus, que o abençoou abundantemente. Mas uma pergunta que pode surgir é: por que Deus não dobrou o número de filhos que Jó perdeu? Se ele tinha 10 e perdeu todos, por que não recebeu 20? O estudo aborda essa questão delicada. Os filhos que partiram são insubstituíveis. A dor da perda jamais seria apagada. Os novos filhos, incluindo as filhas de beleza incomparável, representam alegria e renovação, um novo recomeço para a família de Jó. Deus trouxe cura e esperança, mas sem diminuir a dor do passado. Para a gente finalizando essa parte, o estudo do pastor Heber Ramos destaca 3 propósitos divinos na restauração de Jó. Quais são eles? O primeiro, Deus cumpre seu propósito restaurador.
Ele jamais permite o sofrimento sem um propósito, mesmo que a gente não compreenda no momento. Segundo, Jó se reconcilia com Deus e é abundantemente abençoado. A perseverança na fé, mesmo em meio à provação, leva à cura e restauração completa. E terceiro, a promessa de que todos que perseverarem, assim como Jó, alcançarão a bem-aventurança eterna na presença de Deus. Tiago 5.11 e outras passagens bíblicas reforçam essa esperança. E chegamos ao fim do nosso último mergulho profundo nessa série, explorando a história de Jó sob a luz do estudo do pastor Eiber Ramos. E aí fica a pergunta: a mensagem do livro de Jó seria diferente se não houvesse essa restauração final? O estudo conclui que não. A soberania de Deus se mantém, independente da forma como a história termina. A promessa de Jesus em Lucas 18.29 e 30, de que aqueles que renunciam a algo por amor ao reino de Deus serão recompensados, continua válida. A nossa restauração pode não ser imediata, ou da mesma forma que a de Jó, mas ela virá, seja nesta vida ou na eternidade. É isso aí. Que a história de Jó nos inspira a nos apegar à fé, mesmo diante dos desafios. A recompensa virá no tempo certo, da maneira que Deus determinar. E você que nos acompanhou nessa jornada, fica o convite para continuar aprendendo com os estudos do pastor Eiber Ramos no canal do YouTube que a gente sempre menciona. É verdade. E para você que esteve com a gente nesses 12 episódios, esperamos que cada mergulho tenha te proporcionado novas perspectivas, aprendizados e força para a sua caminhada. Muito obrigado pela companhia. E para a gente se despedir, fica uma reflexão. Se a restauração de Jó veio depois dele orar por aqueles que o prejudicaram, qual o poder que existe no perdão e na intercessão por aqueles que nos ferem? É algo pra gente pensar, né? Até a próxima e que a gente possa continuar juntos nessa busca por conhecimento e crescimento. Se essas lições te tocaram, compartilhe. O canal Pastor Eiber Ramos no YouTube tem muito conteúdo. Vamos levar essa mensagem de esperança para todo mundo. Fui demais mergulhar nessa história com vocês. Até a próxima.